Quem nunca ficou com medo da loira do banheiro aparecer na escola, né? Mas eu sei que mesmo com medo, você provavelmente já tentou invocar ela. Puxar a descarga 3 vezes, xingar alto 3 vezes, chamar a loira 3 vezes. O ritual varia de local para local no Brasil inteiro, mas o objetivo é um só: fazer com que a mulher vestida de branco, com cabelos loiros e algodão nas narinas, apareça no banheiro. Por quê? Aí eu já não sei. Criança não pensa muito bem nas coisas mesmo, não. Essa é uma das lendas urbanas mais famosas do Brasil, mas você sabia que ela teve origem em uma história real? Bom, bora lá conhecer a origem da lenda da loira do banheiro, então. Que as lendas urbanas no Brasil têm um espaço enorme no imaginário popular do brasileiro, não temos como negar. Em sua maioria, com o objetivo de assustar as crianças, essas lendas passam de geração em geração e sofrem alterações de tempos em tempos, até se tornarem o que conhecemos hoje. Com a lenda da loira do banheiro não foi diferente. Com sua origem em uma história real, o imaginário popular foi moldando sua história até que Maria Augusta, uma jovem de 26 anos, se transformasse em uma entidade que assombra banheiros por todo o país quando é chamada através de um ritual muito simples. Até aqui, acho que nada é novidade para você, mas o que talvez seja é que essa história toda começou em 1880, em Guaratinguetá, em uma casa que já há muito tempo foi transformada em uma escola. Antes de falar da verdadeira origem dessa lenda, vamos relembrar a história da loira do banheiro. Diz a lenda que a loira do banheiro é uma entidade vingativa que pode ser invocada nos banheiros públicos e de escolas. O motivo pelo qual a entidade busca vingança varia muito de região para região. Segundo a lenda, a mulher é descrita como tendo cabelos loiros, compridos e bagunçados. Usa um vestido branco sujo ou manchado de sangue, com um rosto pálido e grandes olheiras, além de usar algodão nas narinas, como se ela tivesse sido preparada para o funeral. De acordo com algumas versões, quando a loira do banheiro aparecia, o ar ficava frio repentinamente, mas ela não aparecia assim do nada não. Era preciso um ritual, que também possui variações de acordo com a região do país. Mas em resumo, o ritual para invocar a loira do banheiro é o seguinte: entre no banheiro sozinho e certifique-se de que ninguém mais esteja lá. Bata 3 vezes na porta de uma das cabines. Dê 3 descargas no vaso sanitário. Apague as luzes. Olhe para o espelho e diga loira do banheiro 3 vezes. Bom, como eu disse, existem variações desse ritual, mas em suma, a maioria das versões convergem para o que eu acabei de descrever. Tá, feito o ritual, e agora? Agora ela aparece, e como ela aparece também faz parte da lenda. Após a invocação, as luzes piscam ou se apagam, as torneiras começam a pingar ou abrem sozinhas. Portas e cabines se fecham com força ou começam a bater repetidas vezes. E como eu disse antes, um frio gélido toma conta do ambiente. Algumas versões dizem que ela aparece primeiro no espelho e vai surgindo lentamente atrás das pessoas que a invocaram, encarando diretamente nos olhos de quem se atreveu a invocá-la. Essa parte que diz que ela pode aparecer nos espelhos pode ter influência na lenda norte-americana da Maria Sangrenta, mas isso a gente vai desenvolver melhor ao decorrer do vídeo. Agora que relembramos a lenda, bora descobrir as suas origens. Por volta dos anos de 1880, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, havia uma mansão de muros altos e arquitetura elegante. Esse prédio, em que hoje funciona uma escola, morava a família do Visconde de Guaratinguetá. Nessa casa enorme vivia Maria Augusta, uma menina com seus 14 anos na época. Maria foi obrigada pelo pai a se casar com o conselheiro Dutra Rodrigues. Os casamentos forçados ou arranjados não eram incomuns naquela época. O problema era que o homem era 21 anos mais velho do que ela. Mas, infelizmente, isso também não era incomum. Bom, 4 anos depois, Maria Augusta, já bem infeliz com o casamento, decide vender todas as suas joias e fugir para Paris aos seus 18 anos de idade. A jovem mulher viveu na Europa até os seus 26 anos, quando morreu de causa misteriosa. Sua família trouxe seu corpo de volta para o Brasil de navio. O mistério da causa da morte de Maria Augusta pode ter sido causado pela viagem de seu corpo para o Brasil. Dizem que o caixão da mulher teria sido arrombado por ladrões que queriam as suas joias. Nesse roubo, o atestado de óbito dela teria sumido, o que deixou a causa da sua morte perdida para sempre. Pesquisando sobre esse tema, achei algumas versões que dizem que quando voltou, a mãe de Maria não quis enterrar o corpo da filha, por arrependimento da má relação que tinha com a menina. Amélia, mãe de Maria Augusta, supostamente teria tido diversas visões da filha em que ela aparecia implorando para ser enterrada. Sendo assim, o corpo da mulher foi enterrado. Há também relatos de atividades sobrenaturais no casarão da família. Os trabalhadores e visitantes da casa afirmavam ouvir música de piano e sentir o perfume de rosas brancas que Maria Augusta usava com frequência. Em algumas das versões que encontrei sobre a história de Maria Augusta, também é relatado que em suas aparições para sua mãe, o espírito que implorava para ser sepultado também suplicava por água com frequência. Em algumas histórias, dizem que as torneiras da casa se abriam sozinhas quando Maria aparecia.
Essa história da água foi acrescentada em algumas versões, pois havia a suspeita de que Maria teria morrido de raiva, e um dos sintomas dessa doença é sede constante. Mas essa história não para por aí. Em 1916, o prédio, que nessa época já era uma escola, sofreu um incêndio de origem desconhecida. O fogo que atingiu parte do prédio só reforçou a crença de que o local estava assombrado. Após o incêndio, os relatos sobrenaturais começaram a aparecer. Os alunos da época relataram que o espírito de Maria Augusta andava pelos banheiros da escola, aparecendo nos espelhos, abrindo torneiras para saciar sua sede sem fim. Se você é uma pessoa mais ligada nessas lendas, provavelmente fez a ligação da lenda da loira do banheiro com a Maria Sangrenta, lenda norte-americana que em vários aspectos é bem similar à história da nossa loira. Bloody Mary, em inglês, é uma lenda muito famosa nos Estados Unidos. Também tem relação com o espírito vingativo e a entidade também é uma mulher que também aparece em espelhos. Dizem que a parte da lenda da loira do banheiro, que diz que ela aparece primeiro no espelho, pode ter sido inspirada pela lenda da Maria Sangrenta. Há também a lenda japonesa Hanako-san, que também segue uma linha parecida com as outras duas lendas. Outra coisa interessante é que muito se especula a respeito dos aspectos gerais dessas lendas. Seguindo essa linha, essas histórias seriam parecidas em diversas culturas, por tratarem-se de uma alegoria do inconsciente coletivo para abordar o tabu da primeira menstruação na puberdade. Mas esse aí é outro papo e não vou falar disso não. Palavrinha difícil, né? Além dessas semelhanças, também há um ritual para invocar a Bloody Mary. De acordo com a lenda, se você ficar de frente para um espelho e chamar seu nome 3 vezes, ela vai aparecer e arrancar os seus olhos. Isso se dá, pois a mulher da lenda norte-americana teve seus olhos arrancados por um cirurgião e foi deixada para morrer. Como vingança, ela aparece para pegar seus olhos para ela. Embora muito semelhante, a lenda da loira do banheiro, como vimos até agora, teve sua própria história baseada em um acontecimento real e, como a maioria das lendas urbanas, teve seus aspectos enriquecidos pela superstição da comunidade local. Muito provavelmente, a primeira versão da lenda, lá em Guaratinguetá, nada tem a ver com a versão que é contada hoje em dia, muito por conta das influências das novas gerações que passaram essa lenda tão antiga adiante. Não me surpreenderia se daqui 20 anos essa lenda passe a se chamar a Morena da Sala, por exemplo. Por se tratar de uma história tão popular, não demorou muito para que ela fosse retratada na televisão. Você provavelmente já viu alguma pegadinha gravada e exibida num programa do Silvio Santos da vida, em que colocam uma atriz caracterizada como loira do banheiro para assustar as pessoas e gravar suas reações. Porém, nem só de pegadinhas vive a nossa loira. Enquanto escrevi o roteiro desse vídeo, lembrei do quadro Lendas Urbanas do Domingo Legal, programa do Gugu no SBT. Nesse quadro, era exibida uma esquete narrada, com uma caracterização bem tosca, na verdade, ilustrando as lendas urbanas mais famosas do país. A loira do banheiro também marcou presença nesse quadro. E eu lembro que, na época, mesmo com a caracterização toda tosca, ainda dava um medinho sim, viu? E claro, não dá pra falar da loira do banheiro na TV sem falar da participação dela no cinema. O filme Exterminadores do Além contra a loira do banheiro, escrito e protagonizado pelo comediante Danilo Gentili, aborda a lenda urbana de uma forma diferente, num contexto de comédia. O filme foi gravado numa escola até bem parecida com a escola de Guaratinguetá. Eu até fui pesquisar para ver se o filme foi gravado na escola original da lenda, mas ao que tudo indica, não foi não. A sinopse do filme é a seguinte: 3 youtubers que se dizem especialistas em seres sobrenaturais decidem conquistar o reconhecimento do público de uma vez por todas. Para isso, eles traçam um plano para capturar um ser conhecido por todos, a loira do banheiro. O filme tem comediantes de peso no elenco, além do próprio Danilo Gentili. O filme conta com Murilo Couto, Dani Calabresa, Léo Lins, Antônio Tabet, Siqueira Júnior e até o Ratinho. Eu já assisti esse filme e eu dei umas risadolas, viu? Mas aí é questão de gosto, só vendo pra ter certeza mesmo. Hoje em dia, lendas como a da loira do banheiro não assustam mais como antes. Se você tem entre 25 e 30 anos por aí, sabe que antigamente histórias como essa realmente assustavam as crianças. Porém, com a internet sendo usada cada vez mais cedo pelas crianças e a exposição a mídias de terror desde muito cedo, ficou muito mais difícil causar medo nas pessoas. Na minha opinião, os filmes de terror já sofrem com isso. Está cada vez mais difícil chocar e assustar como antes. Mas veja bem, eu não tô falando que os filmes e histórias de terror não assustam mais hoje em dia. Eu só tô falando que hoje em dia é bem mais difícil isso acontecer. Mas, né, tem uns filmes aí que não só assusta, como assusta bastante. O Brasil é muito rico culturalmente e as lendas urbanas fazem parte dessa cultura, seja através de lendas urbanas locais ou histórias do nosso folclore. É importante manter essa cultura viva e passar às novas gerações. Agora, caso o terror seja sua praia, eu fiz também um vídeo sobre os 10 lugares mais assombrados do Brasil e eu acho que você vai gostar dele também, viu? Se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar aí na tela.